começou em 1980. A aventura foi chamada Transamazônica. Foi realizada numa das mais traiçoeiras rotas da selva sul-americana, a rodovia Transamazônica entre Belém e Santarém, com os valentes Jipes Willys. Os participantes vieram todos da Alemanha. Para eles, essa aventura representava um desafio completamente inédito. A reação do público, apaixonado pela floresta, foi fenomenal. Uma experiência que se transformou num grande evento. Evento esse que se repetiria em 1981, recebendo seu nome lendário, o Camel Trophy. 1000 milhas através das selvas de Sumatra, uma ilha entre a China e a Austrália, utilizando pela primeira vez os insuperáveis Range Rover, com tração nas 4 rodas permanente. Na rota, ao longo do Equador, pântanos e vulcões. O resto era selva e uma trilha consistindo principalmente de buracos e lama. Em 1982, o Camel Trophy se transformou num evento internacional. Pela primeira vez, contando com 2 times de cada país, competiram a Alemanha, a Holanda, a Itália e os Estados Unidos. Local: Papua, Nova Guiné. A trilha: 1000 milhas através da Idade da Pedra, com florestas tropicais e montanhas de 2000 metros de altura cobertas de selva. Papua Nova Guiné, um país de rios, lama e pontes destruídas. Somente o espírito de equipe pode ajudar. Todos devem se unir para atravessar a ponte. Alguém que seja somente um grande piloto não continuará por muito tempo. Em 1983, é o 4º Camel Trophy, que atravessa a selva do Zaire desde a capital, Kinshasa, até Kisangani. Kinshasa, Zaire, 5 de abril de 1983. Para os homens que descem deste jumbo, começa uma das maiores aventuras do ano e de suas vidas, o Camel Trophy. Durante 17 dias, eles vão lutar para abrir caminho através das profundezas da África. Os equipamentos e suprimentos de comida estão sendo checados pela última vez. O veículo e companheiro de aventura é o indestrutível Land Rover 88. 7 equipes com competidores da Alemanha, Holanda, Suíça, Espanha, Portugal, Hong Kong e Itália vão cobrir de 25 a 200 milhas por dia, dependendo das condições da estrada. A temperatura média é de 40 graus centígrados, a umidade de 90%. Não é de se admirar, eles estão na linha do Equador. Durante a época das chuvas, a rota através da selva é ainda mais perigosa. A chuva geralmente começa ao entardecer e continua a noite toda, fazendo com que o terreno esteja completamente encharcado na manhã seguinte.
As traiçoeiras valetas ao longo da estrada não podem ser vistas. A habilidade e o sexto sentido são absolutamente essenciais, mas ainda assim isto pode acontecer. As equipes ficariam isoladas na selva sem esperança, mas o espírito de equipe prevalece. Neste clima, onde nem a menor brisa pode ser sentida, os homens terão que ir até o seu limite. Inesperadamente, um dos Land Rovers está em chamas. O equipamento não pode ser salvo. O mais importante a fazer é reagir com rapidez, porque pedaços do carro em chamas estão sendo atirados para o alto e as casas dos nativos estão em perigo. Embora seja muito perigoso, a única solução é tirar o Land Rover da aldeia o mais rápido possível. Isso é uma constante para os pilotos do Camel Truck. Em segundos, eles tomaram a decisão acertada e agiram imediatamente. Com menos um Land Rover, o comboio continua a lutar através da selva. Depois de 7 dias, o Camel Truck atravessa o lago Mendon, demorando o dia todo. Os pilotos estão felizes pela oportunidade de relaxar um pouco. Uma das tarefas mais difíceis é a de penetração na selva. As equipes têm que alcançar um alvo enquanto escolhem seu próprio caminho, onde cada metro requer muito esforço. Os perigos são constantes. Os tambores anunciam a chegada do Camel Truck, e assim os nativos já estão esperando o comboio. Antes que os homens continuem, os Land Rovers estão sendo revisados, já que o sucesso da travessia depende das boas condições dos veículos. Outra tarefa especial é de orientação noturna. Um alvo é estabelecido e os pilotos têm que alcançá-lo com o auxílio de um mapa e uma bússola, e partem através da floresta. Uma das tarefas especiais mais difíceis é dirigir em areia profunda, onde é indispensável reduzir a pressão dos pneus e a utilização de esteiras de alumínio para a areia. Último dia. Após a travessia da balsa, faltam somente poucos quilômetros até Kisangani. E a perspectiva de dormir numa cama de verdade mobiliza as últimas reservas de energia do grupo, que ainda tem que superar uma prova especial de velocidade.
A alegria de ter terminado a aventura com êxito caracteriza a festa de todos. O prêmio maior vai para a equipe holandesa. O Camel Truth 1984 volta à Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, decotada por rios e igarapés e rica em aventuras e perigos. Santarém, às margens do rio Amazonas. Daqui a pouco, 20 Land Rover 110 vão partir para Manaus, passando por Itaituba, Jacareacanga e Humaitá. Os homens que competem no Camel Truth têm uma coisa em comum: o gosto e o prazer de viver a aventura em qualquer canto do mundo. São 12 duplas da Holanda, Suíça, Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha e mais o pessoal de apoio, que vão dirigir os legendários Land Rover 110, verdadeiras máquinas de acelerar o coração. Mas é preciso checar e rechecar todo o equipamento, pois a natureza não admite falhas. Nesta competição, que não é nem rally nem uma corrida, o que mais conta é o espírito de equipe e solidariedade. Cada dupla será avaliada no trato com os veículos em diversos tipos de terreno, quanto às suas performances nas tarefas especiais e na criatividade diante de um obstáculo. No Camel Truth, todos descobrirão bem cedo que terão que se ajudar, pois só assim se conseguirá chegar a algum lugar. Sozinho, ninguém é ninguém. Até bem pouco tempo, estas águas eram de um pacato igarapé. A ponte não é lá muito segura, mas o Camel Truth tem que continuar. O vão da ponte está sendo reforçado com esteiras de alumínio para a superação de mais este obstáculo, mas isto não é o suficiente. De um lado, 13 Land Rovers que passaram, do outro, 7. O jeito é fazer uma nova ponte. Total do atraso, 46 horas.
Dali, os pilotos partiriam para mais uma tarefa: vencer uma prova especial numa pequena rota de garimpo. Emparelhados em frente a um barranco de 3 metros de altura, eles terão que transpô-lo o mais rápido possível sem o auxílio do guincho. Venceu a Holanda, que utilizou um macaco inflável para erguer a parte traseira do veículo. Daqui para frente, as coisas vão ficar ainda mais difíceis, principalmente quando a estrada é de lama profunda para a realização de mais uma prova especial. Se andar de frente na lama é difícil, imagine andar em um trecho de lama intenso e de marcha ré, marcando o tempo. Mas nem só de lama vive o Camel Trough. Vive de água também. Esta é a região do Rio Madeira. Aqui está acontecendo uma das piores cheias dos últimos 10 anos. E a estrada pode ser confundida com o rio. A meta inicial do Camel Trough 1984 seria ir a Rio Branco, voltar a Humaitá e seguir até Manaus. Mas os organizadores, depois de verificarem a situação da região a bordo de um avião, resolveram transferir a segunda etapa de Humaitá, Rio Branco, para a BR-319, Humaitá-Manaus, que deveria ser um tranquilo final de prova. A situação estava tão difícil que o comboio teve que criar um desvio no meio da selva para poder alcançar a balsa que os levaria até Humaitá. A balsa conseguiu atracar num porto improvisado, mas enquanto ela procurava uma rota entre os igarapés para chegar do outro lado do Rio Madeira, o grupo teve tempo para descansar, pois a travessia até Humaitá, que leva em média 50 minutos, levou 4 horas. E a balsa teria que fazer 2 viagens para atravessar todo o comboio para Humaitá. O que seria um trecho tranquilo, deixou de ser. Dirigindo dia e noite, os pilotos descobriram logo, depois de alguns quilômetros, que crateras imensas devoravam a estrada. Aí era fundamental que todos se unissem, pois só assim conseguiriam vencer os últimos obstáculos até Manaus.
Os organizadores descobriram um bom trecho de estrada de terra, extremamente sinuoso e com piso molhado. Um ótimo lugar para a última prova especial, que exigiria reflexo e muita velocidade. Manaus. É o fim do Camel Trophy Brasil 1984. Foram 13 dias de competição duríssima. A dupla italiana foi a vitoriosa, mas pela filosofia do Camel Trophy, a vitória pertence a todos os pilotos. 1000 milhas através da selva de Bornéu. Este é o desafio para os competidores do Camel Trophy 1985. 16 times de 8 países, incluindo pela primeira vez 2 equipes brasileiras formadas por Carlos Probst e Tito Rosenberg, e Luiz Casertani e Osmar Kretschek competiram junto com as equipes da Bélgica, Alemanha, Holanda, França, Japão, Itália e Suíça. O Camel Trophy começou em Balikpapan, uma pequena vila da costa leste de Bornéu. Bornéu é a 3ª maior ilha do mundo, com uma vegetação exuberante, pântanos e densa floresta tropical. Penetrar nessa selva é o objetivo do 6º Camel Trophy. Por padrões locais, essas estradas são boas e o comboio faz bom progresso. Algumas provas especiais são realizadas logo de início. Mas a satisfação é curta. Trilhas madeireiras utilizadas alguns anos atrás foram completamente retomadas pela floresta. Sem facão, machado e guincho, não haverá chance de fazer progresso adiante. Mas esses primeiros dias na floresta são somente uma prova das dificuldades que virão. Numa região onde 1000 metros parecem ser intermináveis. Não há outra escolha a não ser mobilizar todas as reservas de força. Desde manhã cedo até tarde da noite, às vezes a noite toda. O Camel Trophy raramente deixa tempo para paradas. 2 ou 3 horas de sono no máximo. E ao amanhecer, uma xícara de café.
tarefas especiais, são computados os pontos para a classificação geral. Não é de estranhar que, sob tal pressão, os riscos às vezes são subestimados. Camel Trophy 1985 quebrou todos os recordes e condições extremas de trilhas. Além das tarefas especiais, um sem número de pontes tem que ser reparadas, sob um calor opressivo e o ataque de numerosos insetos. Frequentemente, é quase impossível progredir das trilhas através das montanhas de Bornéu. E em alguns dias, só foram percorridos 2 quilômetros. Assim que um obstáculo é transposto, uma enxurrada traz novos problemas. Pequenos riachos se transformam em rios torrenciais em questão de horas. O comboio parou. A floresta adiante está alagada por 15 quilômetros. Nem mesmo pontes podem ser construídas aqui. Um pequeno bote inflável não é suficiente estável para aguentar um Land Rover e acontece o imprevisto. A improvisação não para. Um helicóptero, que normalmente tira toras da floresta, é engajado como transporte para o Camel Trophy. Todos os veículos são içados sobre a floresta alagada. Mas mesmo após a ponte aérea, os veículos só andam em terreno sólido por pouco tempo. Agora o Camel Trophy realmente parece que vai parar. Mas usando de imaginação e técnica, algumas equipes mostram a forma de ultrapassar mais este obstáculo.
A festa é grande, mas só nos últimos 4 quilômetros saberemos quem são os vencedores do Camel Trophy 85. Os alemães somaram o maior número de pontos nas provas especiais, mas os brasileiros Carlos Probst e Tito Rosenberg foram os grandes vitoriosos. Eles receberam o mais cobiçado prêmio do Camel Trophy Bornéo 85. Um prêmio oferecido pelos próprios companheiros de competição. Um prêmio que encerra todo o espírito do Camel Trophy. O Tito e o Carlos receberam um prêmio de melhor espírito de equipe do Camel Trophy Bornéo 85, enquanto que a Alemanha venceu a competição por pontos. Austrália, março de 1986. Esta ilha-continente, de cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados, foi o cenário do Camel Trophy 86. O número de países que participaram do Camel Trophy aumenta a cada ano. E dessa vez, 14 equipes participaram. Além do Brasil, que selecionou a dupla Leonardo Blum e Rodolfo Ramina, participaram equipes da Alemanha, Itália, Austrália, França, Bélgica, Holanda, Suíça, Malásia, Espanha, Ilhas Canárias, Japão, Estados Unidos e Grã-Bretanha. De Cairns, o comboio parte para Cooktown. Ali se dará o início oficial do mais longo Camel Trophy da história, com um total de 3.250 quilômetros a serem percorridos até a chegada em Darwin. A caravana leva um dia para fazer o percurso, passando por dentro de uma reserva florestal subtropical. O local escolhido para o Camel Trophy é sempre um ponto onde a geografia é pródiga em surpresas e a época de março e abril coincide com as fortes chuvas de final de verão nas florestas tropicais. Mas na Austrália as chuvas não apareceram e os pilotos do Camel Trophy foram duramente castigados pela terrível poeira, que dificultava a visibilidade e a respiração e causava panes elétricas nos veículos. A travessia do rio requer muita perícia do piloto. É preciso tomar cuidado para não entrar água na admissão do motor, evitar que o veículo perca tração ao boiar e manter o motor acelerado para não deixar a água entrar pelo escapamento. No Camel Trophy, pessoas de culturas diferentes dividem as mesmas emoções. Desaparecem as diferenças de credo, ideologia e hábitos. O espírito de confraternização é total. Todos devem se ajudar na convivência com a caprichosa natureza. Foi preciso montar balsas infláveis para atravessar os pesados Land Rover 90, utilizados na Austrália,
até a outra margem do rio. Uma operação demorada que levou 2 dias para transportar todo o comboio, pois só havia 2 balsas. As balsas, bem mais robustas dos pequenos infláveis utilizados em Bornéu, desta vez não causaram problemas para os competidores. E agora sombra e água fresca, porque ninguém é de ferro. Tudo isso debaixo de um calor de 45 graus, que porém não interfere no espírito esportivo de cada participante. Mais uma prova especial. Os competidores têm que correr até seus próprios veículos que foram previamente atolados e retirá-los com a ajuda de esteiras e guincho elétrico. Nesse caso específico, para tornar a prova ainda mais difícil, não há árvores nas proximidades, onde se possam amarrar os cabos dos guinchos. É preciso improvisar. São 2.200 quilos de peso do Land Rover, mais o equipamento. Alguns enterram um pino de aço. Outros percebem que o negócio mesmo é enterrar o estepe. A tensão é grande e é preciso correr contra o relógio. Não se pode errar. Realizando mais provas especiais que valem pontos, o comboio percorre a península de York, na região nordeste da Austrália. Neste momento, o percurso se dá numa paisagem de clima tropical, cheio de florestas e pantanais. Hora de relaxar. Depois de pescado e assado um peixe, os japoneses se oferecem para preparar um molho especial. Um banho de rio ajudará os competidores a recuperar as forças para os últimos dias de prova. Para se ter uma ideia da energia gasta no Camel Trophy, basta dizer que a capacidade de cada piloto na direção é de, no máximo, 2 horas. Há ocasiões em que os deslocamentos são feitos em lugares sem trilhas. Muitas vezes é preciso seguir a orientação da bússola.
final, o comboio chega a Darwin, o destino do Camel Trophy 86. Nesta cidade, que foi destruída por um ciclone tropical em 1974 e depois totalmente reconstruída, tem fim esta aventura sem paralelos. Todos comemoram a vitória. Chegar. Este é o maior desafio. A dupla francesa venceu as provas especiais, marcando o maior número de pontos. Mas foram os australianos, com seu espírito alegre e prestativo, que conquistaram o prêmio mais cobiçado, o troféu de melhor espírito de equipe. O Camel Trophy 1987 em busca de novas regiões inóspitas. O Camel Trophy volta à África para a primeira travessia de Madagascar, a quarta maior ilha do mundo. Serão 2.600 quilômetros de montanhas, selvas, praias, savanas e desertos no Camel Trophy com a maior variedade de regiões atravessadas. O veículo é desta vez o novíssimo Range Rover Turbo Diesel. Pela terceira vez consecutiva, o Brasil participa dessa competição, que já virou uma lenda entre os amantes de aventura e expedições off-road. Após duríssimas eliminatórias no Brasil, os escolhidos foram o carioca Gilberto Castro e o gaúcho Paulo Bergamaschi. Assim como Gilberto e Paulo, outros 26 participantes de 13 países tinham sido selecionados entre milhares de candidatos do mundo inteiro. Todos vencedores, os melhores do mundo. As trilhas percorridas pelos pilotos do Camel Trophy em Madagascar atravessaram o país de norte ao extremo sul, em áreas completamente isoladas da civilização moderna, e colocaram os veículos e pilotos a uma dura prova. O Camel Trophy chega à região central da ilha de Madagascar, que se separou do continente africano há mais de 1 milhão de anos. Esses altiplanos montanhosos cobertos de capim selvagem, que serve de alimento para as mais de 10 milhões de cabeças de gado da ilha, formaram um ambiente ideal para inúmeras provas especiais.
Madagascar, um país cheio de mistérios e perigos, especialmente as doenças como malária, tifo e cólera. Nessas regiões alagadas, o perigo é constante. Todo ano, o Camel Trough tem um momento de dificuldade em que aparentemente não dá para continuar. Como foi o caso da ponte ruída na Transamazônica, da ponte aérea de helicóptero em Bornéu, ou dos botes infláveis na Austrália. Aqui em Madagascar, foram as inúmeras balsas que tiveram de ser usadas para atravessar uma região completamente alagada. Essas balsas, construídas em cima de tambores de óleo vazios e amarradas com cordas e pranchas de madeira, atrasaram e dividiram o comboio em vários grupos. Alguns só levavam um veículo de cada vez e demoravam mais de 2 horas para voltar. A ilha de Madagascar apresentou todos os ingredientes para fazer do Camel Trough a maior aventura do mundo. Estradas onde os nativos só passam de trator, com buracos enormes e longos trechos de lama, pontes quebradas, chuvas torrenciais, noites mal dormidas, comida liofilizada, nuvens de insetos estranhos, calor sufocante de dia, florestas hostis à noite.
Camel Truth chega ao fim. Homens de 14 países e suas máquinas em perfeita harmonia com a natureza, deixando de lado as suas divergências políticas, sociais e culturais. A equipe da Espanha recebeu o prêmio de melhor espírito de equipe e o ofereceu ao povo de Madagascar. E a vencedora foi a equipe da Itália. Camel Truth, uma aventura que começa onde a civilização moderna acaba.